Opa, eu sou Alexandre Matias, do site Trabalho Sujo. E aí, galera, eu sou o André Graciotti. Estamos aqui mais uma vez juntos porque transformamos aí nossos cursos, tanto online quanto presenciais, que a gente vem assinando como Cine Ensaio, justamente nesse bate-papo semanal que vai acontecer agora, sempre aqui no Trabalho Sujo, como parte aí das novidades dessa segunda temporada do Climatias, né? Inventei esse programa e é um jeito também, eu e o André, a gente sempre fica conversando sobre cinema, também, né? Pode falar de televisão aqui, talvez, enfim, estamos cogitando isso. E vamos transformar esse bate-papo em algo que possa ser compartilhado pelas pessoas e a gente sempre vai trazer assuntos ou muito específicos, né? A gente vai falar de algum filme, algum diretor, algum produtor, algum estúdio, ou uma coisa mais genérica, como é o fato desse primeiro programa, que a gente vai resolver, a gente resolveu tentar descobrir o que é um clássico, o que faz o filme ser um clássico, por que anos depois a gente se refere, décadas depois do lançamento de um determinado filme, a gente ainda se refere àquele filme como um clássico e quais são os novos clássicos também, né? A gente vai discutir isso, ou seja, vai falar sobre cinema completamente sem rumo, embora a gente tenha esse foco aí como no nosso horizonte, e falar aí do que torna determinados filmes tão importantes na história do cinema. E aí, André Graciotti, o que E aí? torna um filme um clássico? Olha, ainda estou para descobrir. É uma questão muito complicada, né? A gente ficou debatendo aqui, a gente foi vendo que tem 1.000 variáveis, 1.000 questões para serem consideradas, que no fim é muito curioso porque a definição de clássico é parte da premissa de uma suposta unanimidade, né? De uma coisa absoluta que todo mundo concorda. E só isso já começa cai muito facilmente numa coisa meio escorregadia, meio espinhosa de se tocar, né? Tipo, e ao mesmo tempo as pessoas têm a ideia de que clássico é sempre uma coisa velha, talvez pela herança da literatura, né? A literatura clássica é sempre uma obra muito antiga. Então é legal a gente fazer, como a gente vai fazer aqui. Primeiro a gente vai debater aqui um pouco e vamos tentar eleger alguns filmes do novo século, aí, das últimas 2 décadas, que a gente considera clássicos, para também incentivar as pessoas a olhar de outra forma, né? A gente acha que clássico é só filme do passado, mas vamos ver se a gente também consegue eleger alguns, assim, tudo bem que mesmo que seja arriscado, né? Que muita gente defende que depende do tempo, e acho que faz Ah, sentido, mas acho que já dá para a gente arriscar alguns aí. a gente vai falar de clássicos instantâneos, será que eles existem? Então, será? Porque o complicado é que, assim, muita gente defende que o clássico vem da qualidade estética, pela inovação estética, o apelo universal, a longevidade e a influência que ele tem. E outras pessoas falam que não, só depende do tempo mesmo, filmes que depois de 20 anos, pelo menos, você olha para trás e você consegue reassistir aquilo ainda faz sentido, ainda você percebe a influência que aquilo teve na cultura e tudo mais. Mas aí entra em várias minúcias, assim, que é difícil de bater o martelo, né? Tipo, um clássico ele tem que ser popular, por exemplo, Total. você acha? Tem que ter feito sucesso comercial? Então, a Será maioria, que sim, né? no momento em que ele foi lançado, as pessoas precisam ter o tal do impacto cultural? Será que isso determina que, na hora que a gente vai falar, por exemplo, saindo, você citou a literatura, mas também tem os discos clássicos, né? Por exemplo, Sgt. Pepper foi um disco que estava sendo muito aguardado. Quando os Beatles lançaram, já tinham lançado o compacto que era Strawberry Fields e Penny Lane, então já tinha uma expectativa muito grande, como, sei lá, por exemplo, 2001, do Kubrick, que foi um filme que ele alardeou ali que ele ia fazer um filme definitivo de ficção científica, que era um gênero considerado menor, né? Ninguém fazia ficção científica como uma coisa séria, e um dos diretores mais importantes do seu tempo resolve transformar um grande evento da sua filmografia a partir de um gênero considerado B. E então sabia-se que, mesmo gostando ou não tanto de Sgt. Pepper ou do... E acho que essa discussão, a gente está falando mais de cinema, mas acho que essa discussão cabe em relação a todas as artes, né? É claro que cada um com a sua peculiaridade, e a gente está falando especificamente aqui do cinema.
Mas, às vezes, acontece de aparecer, por exemplo, O Limite, do Mário Peixoto, que é um clássico do cinema brasileiro, que é um filme que praticamente não foi visto, né? E se você para pensar, os primeiros filmes da história, eles não eram sucesso, eles não eram... O cinema estava começando mesmo, sabe? Então não tinha nem como ser um sucesso. E tem outra questão em relação ao que pode ser considerado um clássico, que justamente são filmes que acabam trazendo à tona inovações narrativas, inovações tecnológicas, novidades que não existiam, de uma hora para outra, a partir de sua introdução, num determinado momento, para citar um exemplo bem trivial, que é o close dado no rosto do Encoraçado Potemkin. Tem muita gente que diz isso, assim, independente de toda a questão de montagem, de posicionamento de câmera, que o Eisenstein fez nesse filme no começo do século passado, filme que já tem quase 100 anos, né? Acho que é até mais do que isso, enfim. Acho que mais não, mas deve estar para fazer 100 anos. Uhum. Só o fato dele aproximar a câmera em direção ao rosto e dar protagonismo ao rosto, que era algo que nunca tinha sido feito na história, já torna o Encoraçado Potemkin um clássico. E vários outros, né? Você tem, por exemplo, o Cidadão Kane, que é um dos primeiros filmes a utilizar o elemento do flashback. Não existia você contar uma história a partir das memórias e mostrar as memórias nisso. Isso acontece até simultâneo, né? A invenção do flashback no cinema acontece ao mesmo tempo que ela ocorre aqui no Brasil no teatro, né? No Vestido de Noiva. Primeira peça do Nelson Rodrigues é uma peça que se passa em 3 tempos, né? Num tempo factual, num tempo anterior e num tempo vago. E o Cidadão Kane também trabalha nesses 3 tempos. Mas o fato é, a introdução de novos elementos narrativos ou tecnológicos em determinados filmes acaba tornando esses filmes também clássicos por conta dessa inovação. Mas aí é muito mais fácil, eu acho, entre aspas, a gente identificar isso nos filmes antigos, né? Claro. Pré-50 e pré-40. Tipo, o Encoraçado Potemkin pela forma de usar a montagem. Tem o Cão da Luz, depois vem o próprio Cidadão Kane, a forma narrativa era inovadora e tal. Então é fácil você ver quando as regras estão sendo quebradas e nova a linguagem está sendo expandida, né? Digamos assim. Uhum. E agora, a partir dali, que já fica uma coisa mais relativa de se determinar, né, quais são os clássicos. Aí depende muito, acho que, da aceitação da época, a repercussão que teve, a crítica, o que a crítica levou Aí eu acho que envolve popularidade um pouco, não? A partir dos 50, tipo, O Vento Levou, todos esses que foram muito sucesso, que tiveram impacto cultural, acabaram sendo os que são considerados clássicos e os que têm esse lugar na história, assim. Uhum. Mas eu acho que tem essa... Eu acho que a questão que acaba resumindo um pouco essa busca que a gente está tentando descobrir aqui é justamente a relação do filme com o tempo, né? Se o filme acaba sobrevivendo ao tempo ou se ele fica datado. Se é um filme que você assiste e fala assim, talvez esse filme não fale mais o que ele achou que falaria, sabe? Ele meio que encerrou essa questão, né? Não é mais, ele num determinado momento ele foi importante. A gente até vai falar um pouco disso, né? Filmes que a gente também considera falsos clássicos, né? E aí a gente até é a hora Da do treta. embate, né? Mas a gente tem essa questão, né? E essa detecção do que é um clássico talvez seja o momento mais determinante para a gente saber se realmente isso é um clássico, né? Então a gente vai fazer algumas apostas aqui dos clássicos do século XXI, mas pode ser que daqui a 10 anos esses mesmos filmes que a gente está falando agora sejam completamente datados, percam completamente o sentido. Então, mas e por exemplo, os filmes dos anos 70, 80, que são mais acessíveis, o que torna eles uns clássicos? Por que os filmes, se a gente pensar, ficção científica dos clássicos e ficção científica dos anos 80, tem pelo menos 3, 5 filmes que todo mundo vai citar.
Todo mundo cita o Alien, Blade Runner, o que torna eles clássicos, sendo que, inclusive, Blade Runner foi fracasso de crítica e bilheteria na época. Acho que Sim, isso aí responde à nossa primeira questão, né? Acho que sim, até tem clássicos que são tardios, né? sim. Até o próprio Iluminado do Kubrick, né? Também na época não foi bem aceito e também Não chega a ser um fracasso, né? não, mas a crítica não foi bem de crítica, não foi muito bem. Sim, sim. Tem vários casos assim, né? E com o tempo se revisita e percebe, não, isso aí influenciou muita gente. Tipo, o Blade Runner acho que é o clássico, o caso mais clássico, porque foi É, muito ele ignorado cria na uma época. nova categoria, né? Hum? O Blade Runner, ele cria essa nova categoria que é o filme cult, que era algo que já existia. Você vai pegar, sei lá, o Eraserhead do David Lynch, o Pink Flamingos do John Waters, são filmes que tinham um culto, né? Tinha aquela coisa tipo, fãs específicos desse filme, Rocky Horror Picture Show. Tem uma Hum. série de filmes que têm essas características. Mas o Blade Runner, pelo seu fracasso no começo dos anos 80, e pelo fato disso acontecer no começo da TV a cabo nos Estados Unidos e do VHS, fez com que muita gente pudesse revisitar o filme, que era algo inédito. Nunca na história você pôde ver um filme que tinha acabado de estrear em outro lugar, a não ser na sala de cinema. Então, de uma hora para outra, você podia trazer isso para casa. As próprias reprises dos filmes, quando eles iam para a TV, eles passavam uma vez. Uhum. Não tinha essa coisa repetida continuamente, sabe? Tinha um delay muito grande. Assim, normalmente, um filme ia para a TV 5 anos depois do lançamento no cinema. Enfim, até o começo dos anos 90 era mais ou menos assim. Aos poucos, essa janela foi se estreitando. Mas o Blade Runner, ele abre essa sensação quase que simultânea com o fracasso. As pessoas começam a se identificar e a notar algo que não foi bem vendido pelo filme, até que chega num ponto que eu acho que até o caso, ele é um melhor exemplo disso, porque ele chega ao extremo de fazer com que o diretor revisite a obra e crie o primeiro corte do diretor. É a primeira vez na história do cinema em que o estúdio permite que o diretor volte num filme e faça a sua versão diferente da versão que fracassou, né? E Que foi um fracasso. acabou virando uma zona, né? Que tem 6 ou 7 versões Blade Runner. Três, Não, calma. tem um monte. Não, são três só. A 3 ou primeira versão é isso, assim, 6 ou 7 versões aí é coisa de masterização de som, saca? É basicamente isso. A primeira versão é a versão que o estúdio quis, que a principal característica é o voice-over, né? É o Harrison Ford falando por cima, e não tem a cena do unicórnio. Uhum. Só tem o unicórnio andando no sonho, mas o cara não entrega o unicórnio de papel pro personagem do Harrison Ford, o que indicaria que ele talvez fosse um replicante também, né, um androide. E termina com um final feliz, né, justamente com Sim, cenas sim. roubadas do Iluminado, que parece que no final o Harrison Ford fica com a garota. Quando o Ridley Scott volta em 91 para esse filme, ele tira o voice-over e o filme muda completamente. É drástico assim, a mudança. O Não, filme total, deixa total. me vira um filme maduro. E aí é um bom exemplo para essa questão do clássico. O Blade Runner com o voice-over, ele não é um clássico, Por quê? porque ele é datado, porque ele perde, ele é didático demais, saca? O que fez as pessoas gostar do filme, ele se tornar um filme de culto, era muito mais o imaginário, toda a discussão que estava acontecendo, e aos poucos o Ridley Scott começou a comentar esse sucesso e falar: peraí, mas não é exatamente esse filme que eu queria fazer. Quando o filme já foi um fracasso de bilheteria, ele já falou sobre isso em entrevistas da época, né? E o Ridley Scott vinha num ascendente gigantesca, né? Depois ele faz o quê? É o Someone Watch Over Me e Chuva Negra, né? São dois filmaços também. E o Blade Runner vem em seguida do Alien ainda. Ele fez uma É. série, uma sequência E bonita. é o segundo filme dele, né? O Alien, e o primeiro é o Duelistas também, que acho que ganhou alguma coisa em Cannes. É um puta diretor, mas eu acho que é um diretor, inclusive, Enfim, um dos filmes dele está na lista de falsos clássicos. Eu o não Alien. gosto. A partir do Chuva Negra,
Não, Eu ele também ainda acho. tem um momento que é o Thelma e Luiz. Eu gosto. Thelma e Luiz é Não é massa. ruim. Não é ruim. Mas Mas isso que você falou é interessante também. A partir do momento que o filme é alterado do seu contexto original, e aí? Você está deslocando ele do espaço-tempo que ele pertencia e determinando, colocando um valor da sua época naquilo. O exemplo mais infame disso é o Spielberg, que botou arma, tirou as armas do ET, lembra vai disso? ter. Aham, Nossa, aham. é tipo, tá aí, Não, eu acho que um o clássico. exemplo mais infame ainda é as outras edições do Guerra nas Estrelas, né? Nossa, É quando o total. Spielberg resolve, o George Lucas resolve incluir cenas que ele não conseguiu incluir no filme original porque ele não tinha um orçamento suficiente para o efeito especial e inclui um efeito especial num filme de 77, 79, de 81, não, 77, 81 e 83. Isso. Filmes que tinham você vê na qualidade fílmica do negócio que era pobre, né? Que não tinha uma puta grana e de repente você tem um O CG. charme estava ali. O charme do filme era esse. A atmosfera dependia dessa coisa low budget. Aí do nada tem um efeito muito e é ruim ainda, né? Nossa, É ruim, é tudo ruim. E muito ruim. vários outros recorreram a isso, né? Eu não vou lembrar agora de É, cabeça, mas essa questão é boa. Né? O remix, por exemplo, talvez o remix definitivo seja o Redux do Apocalipse Now. Eu amo o Apocalipse Now Redux, que inclusive esse ano ia ter uma versão ainda mais Redux, né? Não sei se você viu isso. mas o Redux é o que tem o meia hora a mais, não? Que tem uma cena É boa. isso, é isso, é isso. Eu vi isso. E ele ia lançar uma versão ainda mais completa para ser lançado no IMAX. Ele conseguiu remasterizar e ia sair agora no período da quarentena, então Então, vamos mas aí esperar. você começa a tirar, né, o status do filme, daquela coisa intocável que é, né? Se você começa a botar dedos Então, atuais eu amo o Redux, mas a obra-prima é o é, Apocalipse Now eu sou a original. favor também sempre de manter o que está lá, com os Mas, erros, com as falhas todas. mas o Blade Runner, pelo menos para mim, no original, ele não é tão bom quanto o Director's Cut. Porque a narração é ruim mesmo, não tem jeito. A narração é ruim e o final é dúbio. É. Você não só termina cogitando que a Rachel seja um androide, que é uma coisa que deixa meio nas entrelinhas da primeira versão, como como é que é o nome do personagem do Harrison Ford? É, Deckers. Decker, exato, Decker. Ele fica, a gente não sabe se ele também é um androide, né? E no Mas filme a é, graça é essa, né? A dubiedade, né? claro, claro, É, que não tinha no primeiro. Que no primeiro é. sim, fica bem. Então eles foram felizes para sempre. Sim, enfim. Mas aí Tipo, tem essa coisa, né? A dúvida de o que determina o clássico com o tempo, o consenso de quem, né? Que acho que também nessa época, né? 20, 30 anos para trás, acho que a voz da mídia era mais uníssona, digamos assim. Então, e a quando produção era mais reduzida, né? então se um falava, se três canais, três mídias falaram do mesmo filme, pronto, aquilo ali já virou uma coisa que está todo mundo prestando atenção, né? E Mas isso não necessariamente é um clássico, né? não, 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 mas eu digo a repercussão em torno dele, a atenção em torno dele favorecia certos filmes para que eles fossem vistos, fossem lançados. Hoje em dia meio que pulverizou tudo isso. Eu acho que é meio difícil para a gente olhar para onde estão Não os sei. clássicos. Tipo, Não sei, eu acho que você pode olhar clássicos dos anos 90, clássico de ficção científica dos anos 90. A lista é muito mais ampla do que clássico de ficção científica dos anos 80. Entende, cara? mas aí não, eu entendo, só que aí eu acho que não tem nada a ver com isso que você está falando. Eu acho que a questão da ficção científica o gênero é cada vez mais popular. Pode ser, pode ser. Nos anos zero, você vai ter muito mais clássico de ficção científica do que nos anos 90, Não, eu e nos digo, anos 10, mais clássicos ainda. eu Que é um digo gênero. consenso, achar esse consenso que todo mundo fala o mesmo filme. É cada vez mais difícil. Então, eu não, sei lá, eu tendo a discordar aí, porque eu acho que existem consensos ainda.
Eu entendo isso que você está falando, que tipo, quando o Kubrick foi lançar o último filme dele, todos os jornais deram a capa do Caderno de Cultura, então automaticamente isso vira um evento. Mas quando, sei lá, o Netflix coloca o Roma, isso é um evento. Quando a Marvel lança um determinado filme, quando sai um novo Guerra nas Estrelas, saca? O filme novo do Homem-Aranha, isso é um evento. Não estou discutindo se o filme é bom ou se é ruim. Há esses consensos e essas unanimidades que podem ser consideradas forjadas, né? Porque até o Kubrick aparecer nas capas de todos os cadernos de cultura não necessariamente é uma coisa que acontece só por espontâneo, né? Não, os editores querem, tem toda uma máquina por trás disso, né? Assessoria de imprensa, canais ali, e uma expectativa do público também. E eu acho que isso ainda existe, sabe? O que eu também queria só fazer um parêntese rápido, também para não se aprofundar muito e para a gente também começar a falar quais são esses novos clássicos. É engraçado perceber essa questão do clássico como uma espécie de um gênero. Eu acho que primeiro, então, fechar um pouco, concluir um pouco isso que você falou, essa questão do clássico em relação à época. Eu acho que cada época vai eleger clássicos diferentes. Natural. Cada época tem visões diferentes de mundo. Tipo, hoje a gente está vivendo uma situação, por exemplo, que negro, a mulher, o trans, LGBTQIA, índio, todas essas vozes estão vindo à tona. Então é natural que a gente volte para clássicos, tente mostrar que isso está acontecendo agora. E também tente mostrar o que conversou, o que do passado veio conversar com esse momento que a gente está vivendo. Isso é um recorte só. Ou o contrário também, né? Como o caso do E o Vento Levou na HBO Max lá, que tiraram por causa da denúncia denúncia não, quando começou os protestos. Sim, mas é exatamente, não é o contrário. Como isso é um tema, isso também é o contrário no sentido de derrubar um clássico. Isso, Claro, tipo, claro. mas eu achei a solução deles foi ótima. Eles voltaram, mas vão colocar uma advertência antes como se fosse de censura de idade, assim. Conta direito essa história. Do E o Vento Levou, que a HBO Max tirou quando começou os protestos da Da morte revolta de George Floyd, né? do George Floyd nos Estados Unidos e tal. Então voltou-se à tona discussões de racismo estrutural e de racismo na cultura. Então começou a se rever muita coisa e o HBO Max tirou E o Vento Levou da grade deles, porque é um filme que é super racista na forma como retrata os negros e perpetua valores estereotipados disso também. E aí muita gente reclamou e tal, e eles, eu li que eles iam voltar o filme à programação sem corte nenhum, porque também o diretor deles falou, uma cortava parecia que nunca existiu, sabe? Então é importante ter, mas vai ter uma advertência no começo, não sei se é alguém falando ou se vai ser uma advertência igual a censura de idade. Eu achei uma solução bem elegante, assim, porque no fim E eu acho que tem outra parada que eles incluíram, que eles não vão colocar em filas. Filas? Na hora que você. Nas listas. Se você quiser Tá. ver o evento, você tem que procurar. Buscar. Ele não aparece, vou puxar clássicos, por exemplo, filmes dos anos 40. Não, ele não vai aparecer. É bom, porque é isso, a sociedade vai mudando e tem muitas obras que são clássicas vão ficando problemáticas, né? E não acho que a gente tem que desmerecer elas, acho que elas têm um valor aí de algum jeito, mas que a gente olhe com outros olhos e repense essas coisas. Então, com essa advertência na cabeça, né? Inclusive, aí já antecipando um pouco o papo, a partir desse tema mesmo que a gente está falando, o próprio Spike Lee é um cara que está fazendo seus novos clássicos aí. Você Acho viu o que de novo dele? cara. Netflix? Achei massa. E é isso, o cara está exatamente. E assim, não é só uma questão racial, acho que tem toda uma questão desse filme especificamente da abordagem sobre o que é o Vietnã, saca? Tipo, correção histórica, né? Uma coisa meio de... e ao mesmo tempo tem toda essa coisa de puxar para o presente, né? Como tinha no Infiltrado na Clã. Né? Eu também já vinha fazendo isso para falar, tipo, o Infiltrado na Clã, spoiler aqui para quem não viu, mas não é propriamente um grande problema, termina com a fala do Trump.
e que dentro do contexto você fala assim, caralho, puta, é isso. É um filme que se passa nos anos 70 e que mostra, então, rola isso. Não, Mas o fato é que quando a gente está falando de clássico, a gente está criando essa categoria nova, que são categorias que facilitam as pessoas a procurar determinados filmes, como outras que não necessariamente têm a ver com gênero, né? Quando a gente começa a categorizar filme, a gente tende a drama, romance, ficção científica, comédia, ação, enfim. Você cria suas categorias e aí, gosto mais de comédia, gosto mais de romance, etc. Mas você pode buscar filmes por outros tipos de categoria. A gente estava comentando aqui antes de gravar como isso até tem um pouco nos canais de streaming, mas não é como era, por exemplo, no caso das locadoras. Na época das locadoras, a gente tinha a divisão tanto do ponto de vista do gênero, né, do tipo, estilo da narrativa contada no filme, e também categorias como clássicos, como cinema independente, como cult, como eu acho que tem essa outra categoria que também é bizarra, animação. Eu lembro de locadores que, tipo, por exemplo, tinham ali, tá aqui a Bela e a Fera e Waking Life. Esse tipo de animação, tá aqui, ó, tudo animação. E animação também como se fosse uma coisa infantil, né? Uhum. É uma parada também que, enfim. Mas o fato é, existem essas outras formas de categorização de filme, o filme cult, o filme de arte, o filme de autor, e os clássicos, que são uma dessas categorias, que são filmes que resistem ao tempo, pelo menos a gente está tratando dessa forma simplificada, eles normalmente são associados a filmes antigos. Então, quando a gente fala clássico, exatamente como você falou em relação à literatura, né? A gente fala clássico, principalmente nessa era de streaming que a gente está vivendo, parece que é filme em preto e branco, sabe? Parece que é uma coisa tipo, é uma outra época, um negócio que se você for assistir, você vai ficar cansado porque é um ritmo muito lento e, porra, o que não falta é clássico que deixa muito filme de ação no chinelo hoje, né? E justamente por isso a gente vai chamar aí os clássicos, novos clássicos. Quais são os novos clássicos? Deixa eu só ler uma definição que eu vi, acho que foi no IndieWire, acho que um crítico escreveu. O clássico é o filme que captura o coração das gerações passadas, desafia a mente da geração atual e alimenta a alma das gerações futuras. Ó, Bonito. bonito, hein? Embora você nem saiba o que é a geração futura, você já diz ali, é clássico e claro que no futuro essa geração vai se Então, alimentar disso. é por isso que depende de tempo. Mas enfim, É, mas como a gente é ansioso, a gente já elegeu nossos clássicos aqui, vou esperar na 20 anos não. Já determinamos nossos clássicos e tem clássico até do ano passado, hein? ano passado já teve vários, teve o ano inteiro, só teve clássico. Manda aí, Matias, qual que você elege aí? Novos clássicos. Vou citar dois novos clássicos. Enfim, não só falar de filmes, a gente acaba falando de outras coisas, Mas mas a eu acho que partir tem. de que vamos determinar o recorte aí? A partir de quando? Século XXI, né? A partir de Você 2000, então. queria, você queria pegar só Não, o. só para explicar. A Eu partir acho que tem uma mudança aí. São dois filmes completamente diferentes um do outro, que eu acho que são clássicos e daqui a 20 anos as pessoas vão estar se referindo a eles como tal. Dois filmes de épocas distintas, né? Um é do começo do século, o outro é do ano passado, que é A Viagem de Chihiro e o Parasita. Uhum. Os dois jogam luz no cinema oriental comercial de outra forma, saca? São filmes que abrem universos completamente diferentes a partir de trabalhos autorais, né? Tem nomes importantes por trás dessas duas obras e carreiras gigantescas que conseguiram atingir um público ocidental e, portanto, são sucessos globais. E, ao mesmo tempo, eles conseguem comentar a época que foram criados, né? Um de uma forma muito lúdica, o outro de uma forma crítica social foda. Mas eu acho que, ao falar desses universos e ao mostrar a produção de um outro cinema asiático, e aí eu faço uma ressalva, enfim, tem uma lacuna enorme, mas eu tenho certeza que você que não, com certeza não tem essa lacuna, deve ter algum título desse diretor na tua lista aí, que é o Wong Kar-wai.
nunca assisti nada dele. E eu sei que o cara, não, nunca, assim, por um acaso, assim, não é nenhuma birra nem nada. Mas eu tenho certeza que o cara é um diretor clássico, pelo o É, pouco que eu sei dele. o Amor à Flor da Pele, que é sempre muito citado e é um filmaço mesmo. 2001, 2002, assim. Uhum. É foda. Mas fazer um adendo aí à sua indicação, eu tenho minhas questões se é o Parasita o filme que vai ser o Do bom. clássico. Hã? Uhum. O filme do bom. Há quem diga que o Bom Joon-ho, o clássico dele, estaria entre o Memories of Murder ou o Hospedeiro. Porque eles fizeram isso que você está falando, eu acho. Tipo, de chamar a atenção para o cinema oriental e começar Mas a bombar ganhou o lá. Oscar. Até o Old Boy, o do Chan-wook Park, que é de 2003, eu acho, também teve uma repercussão grande, passou em muito Mas cinema ganhou aqui. o Oscar. Qual deles ganhou o Oscar? Qual? Qual deles ganhou o Oscar? Parasita ganhou o Oscar do melhor filme, caralho. O critério é o Oscar agora? Aí Não é fudeu. critério o Oscar, é exatamente a questão de como isso ele chega num patamar que esses outros não chegaram. Não, mas veja E bem. assim, eu acho que tem uma outra questão que é o fato do Parasita o tempo todo se referir aos Estados Unidos. Todo o subtexto, os caras se fantasiam de índios Apache, a menina fez o diploma fake em Harvard, a coisa lá, Jéssica, não sei o que, Illinois, saca? O tempo todo tá falando dos Estados Unidos e o cara vai lá e come o mercado norte-americano de cima, saca? Tipo, eu concordo com todos esses que você falou. Tem sua importância, mas ainda mais olhando onde o Parasita chegou, especialmente falando dos filmes do Bong Joon-ho, são degraus. Sim, E sim. eu fico muito curioso para saber qual o próximo degrau desse cara. Nossa, esse aí. É isso, ele faz filme fora já tem mais de 20 anos, que ele é um dos grandes Sim, caras do sim, com Oriente. certeza. É. Com certeza. Mas enfim, Mas eu não ponho, não é só ponho para chamar a atenção de como os critérios são complicados. Tipo, objetivos. tem gente que defende que clássico é o que ele fez ali atrás, que agora a gente está vendo o valor deles, entende? O Parasita, Entendi. de repente, mesmo tendo feito isso tudo, vai saber se daqui a 10 anos vai ter um monte de filme de crítica social que vai meio que ofuscar o impacto dele. Eu acho que não. Mas eu não acho que tipo, o elemento crítica social não é o crucial do Parasita. Não, também acho que É não. justamente trazer o cinema coreano. Sim. Mostrar a linguagem da Coreia, mostrar, olha, nosso país é assim. Nossa cultura é essa. É, mas de novo, só os americanos que estão conhecendo eles agora, eu acho. Não, A, eu acho que não. Cara. a Eu acho Coreia que já é uma potência no cinema há muito tempo, assim. tudo bem, concordo contigo. Só que eu acho que ao ganhar o Oscar, Sim, sim, ele chega num patamar que não é só o americano, é o com certeza, com certeza. europeu médio, ressoa no Brasil, saca? É Continua o isso ali. pensar aqui, ó. Tem um que aí a gente concorda, a gente já falou várias vezes, e aí é um diretor que é uma unanimidade aqui, para você que está acompanhando pela primeira vez o Cine Ensaio, Boyhood, do Richard Linklater. Que é um É um filme, enfim, usar um clichê que foi dito na época, né, o efeito especial da vida. Você vê o menino crescendo e é uma história incrível, linda, e sei lá, você vê a pessoa amadurecendo e acompanhar como o Linklater coloca a evolução desse sentimento a partir da própria, não só o garoto, né? Claro que o garoto é o mais revelador. Para quem não sabe, quanto tempo ele foi feito? 12 anos. Pois é, o Linklater fez esse filme aí, filmando todo mundo em tempo real. É um filme que tem o quê? Quase 3 horas, é isso? 2 horas e 40, por aí. É É um longo. filme longo, mas para mim ele flui muito fácil. As 3 vezes que eu assisti, eu embarco completamente. É um dos melhores filmes do século, não tenho o que falar. E ele trabalha isso, né? Todos os atores vão envelhecendo junto com o garoto. O garoto é o mais notável, porque ele começa como uma criança e termina como um adolescente. E ele trabalha muito essa coisa da evolução do sentimento dessa forma, né? Um pouco a teoria que tu tem do material do Linklater, seu tempo, né? Não, total. Ele é um cara que trabalha, ele tenta filmar o tempo. Acho que ele tenta capturar o tempo, assim. Por isso que eu falo, o Boyhood eu acho que é a obra-prima dele, pela grandiosidade do projeto e pela magia de ver os atores envelhecendo na sua frente, é uma coisa, para mim,
É uma coisa muito poética, muito forte, assim, muito foda. Mas o meu favorito dele talvez seja o Antes do Pôr do Sol, que é o segundo da trilogia do Antes, que eu acho que quando ele pega esse filme e faz uma continuação 9 anos depois, com os atores 9 anos mais velhos e 9 anos para os personagens, passou 9 anos também, ele escreveu junto com os atores, essa coisa de transcender o tempo e usar isso, aliar o tempo do cinema com o tempo da vida real. E o Boyhood é meio que ele vai nessa onda também, assim, muito foda. É hipérboles isso, Sem né? comentários. Ele só fez Mas filme bom esse século. você acha que para escolher um clássico, você ficaria com o segundo da trilogia Não ao sei, Boyhood? não sei, eu fico em dúvida. Não, eu acho que o Boyhood pelo que ele representa, pela grandiosidade que ele tem. Mas no meu coração é o Antes do Pôr do Sol. E é isso que você falou, né? O Linklater é um cara que a gente pode cravar que não necessariamente que todos os seus filmes são clássicos, mas ele sempre se esmera para isso. É um cara que está o tempo todo preocupado com como é que meu filme vai ser visto, talvez por conta dessa própria abordagem do tempo que você falou. É um cara ciente disso, ele sabe que daqui a 50 anos esse filme vai ser visto e o que ele pode dizer, né? E ele Mas ao mesmo tempo são despretensiosos, né? Ele não são filmes com pretensão de ganhar prêmio, sabe? eu acho assim, ele Tem não muita acho que eles são. pretensão. Eu não acho. Primeiro que eu não acho que eles são despretensiosos como filmes. Eu acho que eles são mais despretensiosos, e aí eu estou falando do Linklater como um todo. Eles são despretensiosos tecnicamente, né? Embora tanto a trilogia do Antes quanto o Boyhood sejam avanços tecnológicos, simples, né? Um avanço que podia ter sido feito 100 anos atrás, mas ele foi lá e conseguiu executar isso. Não, ele é foda. Não, mas é que eu acho que ele tem uma. Perdi o fio da meada aqui, cara. Ele tem uma outra. Cara, já eu esqueci aqui. Tava olhando aqui o outro filme. Bom, Bastardos Inglórios, e eu acho que o mesmo vale para os filmes recentes do Tarantino, né? Eu acho que todos eles têm essa noção de clássico. O cara fala, não, esses filmes vão ficar. Enquanto os primeiros filmes dele eram quase relíquias dos anos 90, ele resolve falar, não, agora vamos voltar no tempo, né? São todos filmes de época, e ele, a partir disso, se coloca como um autor clássico, né? Coloca desse jeito. E desses, eu acho que o clássico dele é o Bastardos Inglórios. Eu acho que é o filme que melhor e, inclusive, conversa com essa ideia do clássico, de forma meio subjetiva. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eu acho esse filme impressionante. Assim, lembrei que eu ia falar do Linklater. Eles não têm avanços tecnológicos, mas eles têm avanços narrativos e principalmente a coisa do diálogo, né? Eles são, não lembro qual adjetivo que você usou, que eles não são, como é que é? Você falou que eles, eles são pretensiosos, não pretensiosos no sentido pejorativo, mas eles se levam muito a sério porque são discussões, e aí eu acho que esse é que é a noção do clássico dele, são discussões que daqui a 50 anos as pessoas vão estar falando aí, sabe? A questão do Boyhood, a questão da trilogia antes, sabe? São Breaking Light também, né? relacionamentos. Exato, são assuntos que todo mundo passa por isso. E isso também é outra coisa que o Linklater o tempo todo coloca em discussão. Daí tem o Brilho Eterno, né, que eu acho realmente um filme fantástico, é uma ficção científica Mesmo, né? é uma ficção científica que muita gente não percebe que é uma ficção científica, é um filme romântico. O Jim Carrey está sensacional, melhor atuação dele. E, de novo, né, é um tema. Ele tem vários efeitos especiais, todos eles à moda antiga, né? Michel Gondry, né? Exato, Gondry ali. Ele é o George Méliès do nossos tempos. Desse século, Ele total, é, total, ele é. total. É isso aí, é isso aí. É muito, muito bom. E assim, o tema do filme tem tudo a ver com a abordagem que ele dá para esse tema. É um filme sobre esquecimento e à medida e ao mesmo tempo é um filme memorável. Eu acho que é um filme que tipo, sei lá, revejo com uma certa frequência e ele sempre parece que foi feito ontem, sabe?
Ele não envelhece. É impressionante. Aí tem aqui um polêmico, né, que você vai discordar, que é o Inception. Ah, não, Inception... Eu acho que o Inception ele cruza uma barreira que abre um novo gênero, que é o limite entre o filme de arte e o filme de ação. É um filme de ação de arte ou um filme de arte de ação. Está ali no limite entre as duas coisas e o... Não é o nome do diretor? Esqueci. Christopher Nolan. O Nolan esmera, embora seja um tema relativamente recorrente para ele, né? Ele faz a mesma coisa no Grande Truque, o próprio Memento que você prefere, né? Eu prefiro Memento. Eu acho Memento, eu botaria o clássico dele, Memento, até pelo que ele representa como primeiro filme, pro cinema independente, a inventividade da coisa. Pô. O Inception é essa fase dele que eu acho que ele acaba sendo engolido pela própria pretensão de ser grandioso. Eu gosto de todos os filmes, eu gosto muito do Inception também, mas tem um momento que eu fico, putz, não chegou lá, sabe? Eu gosto muito. Eu acho que é um filme que eu também revejo com frequência e ele funciona. Até hoje ele se mantém de pé e é o filme que ele faz ao mesmo tempo que ele está fazendo os Batman e eu não gosto dos Batman. Eu acho os Batman ok, assim, não me Mas agride, mas também não me encanta. Mas o Cavaleiro das Trevas é um filme que pode se dizer que é importante. É, não é? O Cavaleiro das Trevas. Pelo que causou, pela influência que teve, esse filme de Tudo super-herói não bem, tem nada sem ele. Né? concordo. Mas assim, tem outra questão que eu estava fazendo aqui na hora que eu estava levantando essa lista, eu não sei o que tu acha. Algum desses filmes de super-herói é um clássico? Sim, eu vou eleger um. Então tá, depois a gente fala disso. Para mim, nenhum. Eu acho que tem um que pode se dizer que eu acho que é um clássico. Ah, deixa eu falar, Homem-Aranha 2. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Só Melhor, cara, faltava falar os é o três. melhor, é o melhor super-herói. E é o filme. É que tudo no filme é certinho. É o único super-herói que nada tá fora do lugar. Pra mim é o único filme super-herói de todos. Desses 20 anos que a gente convive só vendo super-herói, pra mim é o único que é perfeitinho do começo ao fim. Não. O Sam Raimi, ó. Ainda Eu, manda um filme de terror lá no meio. É muito foda. eu entendo, mas não concordo, porque eu acho que é só um filme bom. Eu não vejo diferença entre esse e o Guerra Civil, Ah, não, pá. Soldado Invernal. Cidade não é reciclagem do Cavaleiro das Trevas. É a mesma história, a mesma coisa. Soldado Invernal? Aham. Não, imagina, cara. Pode olhar, bota um do lado do outro, mesmo plot, assim, igualzinho. Filme de espionagem. Mas é gente infiltrada na polícia, aí o bandido, tipo, Enfim. eu tô exagerando, mas eu não gosto muito. Mas você realmente coloca o Homem-Aranha 2 como um clássico. Perguntando assim, eu tô se sentindo pressionado, não sei. É óbvio que eu tô te questionando. Puta que pariu, cara. Como assim? Não, mas Você falar as coisas do primeiro Vingadores. eu Ok. acho, não, mas de todos os super-heróis eu acho melhor ainda, até hoje. Eu não gosto. Eu tenho alguma coisa com o primeiro, que eu acho bem feito, mas não. Mas Tipo, realmente, como cinema, eu acho que os filmes de super-herói. eu acho que eles vão ser esquecidos também. Eu prefiro o Indiana Jones 4. Eu acho que é mais cinema. Sabe? Caveira de Cristal. Tá louco, para. Não, aí você tá. É mais clássico do que os filmes de super-herói. Eu gosto desse filme. Aquilo ali é insuportável. O que mais? Não, é bom. Chegando aqui no fim da minha lista já. A Chegada. Chegando. Bom filme, Gosto eu acho muito bom. do Villeneuve. É redondinho. Uma história que é contada de um jeito diferente. A gente nunca viu essa história contada desse jeito. Trabalha com a questão da linguagem. E o próprio filme, né, tem essa coisa de ser um experimento de linguagem que, quando você assiste da primeira vez, é uma coisa. Quando você assiste de novo, você fala... Nossa, aquela primeira cena já é isso. É muito bom, redondinho, as atuações estão ótimas. Acho um filme. Me incomoda o melodrama do final, mas é um filmaço. Entendo, assim, normal, mas eu não diminui a sua importância. Não, não, total. Filhos da Esperança, Perfeito. que eu coloco próximo de Cosmópolis, do David Cronenberg. São dois filmes que são parecidos, dois pontos de vista diferentes, né?
enquanto o Filhos da Esperança é a rua, o Cosmópolis é a rua do ponto de vista do milionário, né? O cara ali completamente cercado pela rua na sua limusine. Eu gosto muito eu acho que é o melhor filme do Cuarón, né? É É. Cuarón, né? E olha que É o ele melhor, também, ele é bom. essas Eu décadas, não sou tão fã do Cuarón, não. Tem pô, um outro aqui que eu coloco como clássico também, falando em diretor mexicano, que é O Labirinto do Fauno. Eu realmente acho um filme especial, é um conto nossa, de também gosto. fadas, saca? É meio como, sei lá, o Coraline, por exemplo, do Neil Gaiman, ele tenta ser isso, né? Um novo conto de fadas. É lindo, eu adoro Coraline. Acho um dos melhores usos de 3D, inclusive. Sim. Mas o Labirinto do Fauno vai para um outro patamar, né? É um complexo de épico, né? Essa coisa grandiosa, mas ao mesmo tempo tem a coisa da metáfora para a guerra, né? O fato de acontecer durante a Guerra Civil e o mundo da fantasia ser um escapismo para a criança. Conversa com Alice, conversa com Oz, conversa com Peter Pan, saca? E é muito especial. E ao mesmo E tempo chegando. tem elementos de terror também, né? Você tem elementos Oh, gore, assim. com certeza, com certeza. É muito, muito bom. E, finalmente, para não dizer que eu não falei de brasileiro, eu acho que Cidade de Deus é um filme memorável. É um filme que a gente pode lembrar daqui. É tão clássico quanto os filmes do Scorsese nos anos 70. Saca? É claro que o Scorsese, sei lá, quando fala do Toro Indomável ou Taxi Driver, eles são filmes mais maiúsculos do que Cidade de Deus. Mas eu coloco, por exemplo, do lado de Mean Streets, Caminhos, não lembro qual é o nome em português, que eu acho um puta filme também, ninguém lembra, que é o primeiro filme do Scorsese com o De Niro e com Harvey Keitel, e que está trabalhando essa questão da violência urbana, saca? Eu acho que o Cidade de Deus faz isso muito bem. Essa é a minha lista. E é massa ver como ele foi reconhecido internacionalmente também, né? Você viu no IMDb, o pessoal fazendo lista do IMDb, tá lá entre os dois primeiros, do lado de Poder do Chefão, assim. Porra, Tá vendo? dá até um É, orgulho, que massa, sabe? Pô, demais, demais. não, que E é um massa. filme, principalmente, vai ver esse filme hoje, está tudo ali. Tá com o mesmo impacto, ele causa o mesmo impacto. É claro que a gente já sabe tudo, vieram outros clones, vieram filmes que evoluíram Uhum, essa questão, isso foi absorvido pelo cinema internacional, né? A gente uhum. viu filmes de vários lugares com essa mesma temática. O próprio Fernando Meirelles trabalhou isso também, né? Você vai pensar aquele... Qual o filme que ele faz? É o Jardineiro Fiel, né? Que é José Fiel, em seguida. então, é um pouco uma espécie de uma continuação, que ele só muda um pouco, sai ali de um Uhum. lugar específico, mas ele também fala sobre a África, a relação da África com as multinacionais de farmacêuticas, né? É isso? Acho que é, não lembro. Acho que é. Enfim, Mas é vamos isso. lá. Ó, Vai a sua lista. vou citar uns aqui que eu não botei muito, mas uns que eu acho que vão ser definitivamente lembrados. Um que nem é tanta aposta, porque já acho que todo mundo, qualquer lista vai mencionar esse filme como um dos mais importantes dos últimos tempos, que é o Mulholland Drive, O Cidade dos Sonhos, David Lynch, 2001. Uhum. Tipo, não tem nem o que dizer. Para mim, acho que é a grande obra assim dos últimos Do 20 anos. David Lynch? Hã? Você acha o maior clássico do David Lynch? Eu tava até revendo os filmes dele esses dias. Eu acho que sim, é meu favorito. Mas eu tô revendo os antigos, tem muito tempo que eu não vejo Veludo Azul, o Homem-Elefante. Eu tô revendo esses primeiros, tem muitos anos que eu não vi, mas eu tô revendo. Eu até fazer um adendo aí, porque eu acho que realmente a terceira temporada do Twin Peaks é um filme. E, É, você e o pessoal da Caia do Cinema. pois é. Não estou falando por causa deles. E realmente é um filme de 18 horas, é mais tempo que o próprio David Lynch filmou, a própria filmografia, todos os filmes que ele filmou, se você junta todos, tem isso. O próprio, as duas primeiras temporadas de Twin Peaks, eles também são candidatos a isso, são mega importantes na história da TV, mas ela não foi dirigida pelo mesmo diretor, né? O David Lynch
Na primeira temporada ele dirige só 6 episódios, são 20 e tantos episódios, só 6 são dirigidos por ele. Enquanto uma das coisas que me faz crer que a terceira temporada do Twin Peaks seja um filme de 18 horas é o fato de que ele dirige tudo com a mesma equipe. Enfim, foi um movimento cinematográfico que ele vou apresentar isso em partes, né? E, enfim, só para colocar, mas o Lynch tem alguns outros filmes. Acho que o Veludo Azul é meio parecido com o que você falou em relação ao Parasita e o Hospedeiro, saca? Se for pensar, tudo que ele fez no Mulholland Drive estava no Veludo Azul, saca? Só que ele levou para um outro patamar. Enfim. O próprio Estrada Perdida, um clássico que também... Essa coisa da dualidade sempre tem, né? Dos duplos, né? Mas, ó, o outro também que eu acho que muito citado foi um filme que me marcou muito. Eu não sei, revendo hoje, como é que eu veria, mas, assim, eu lembro que eu vi 2 vezes. Assim, eu vi, no dia seguinte acordei e vi de novo. Foi o Donnie Darko, de 2001, que eu acho que é um filme importante, que é um clássico. Apesar de que o diretor se revelou uma farsa, que ele nunca mais vê mais nada que preste. Qual é o nome dele? Richard Kelly. Richard Kelly, pode crer. Não, rapaz! Como assim? Southland Tales! Eu não vi Southland Tales. Que filme foda! Eu adoro esse filme, cara. Eu adoro esse filme. Nossa. Justin Timberlake, cara. Meteram tanto pau que... Meteram muito pau, mas eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Amo então mesmo. assistir. Mas, enfim, eu acho que o Donnie Darko é mais clássico. É um marco. marco. O Donnie Darko tem uma coisa de... É meio parecido com a história do Memento, que eu acho. Assim, é tudo fechadinho ali, ó, tá tudo aqui contado. É meio parecido com outro diretor, não sei se você vai citar, o Aronofsky, né? Para mim, o clássico do Aronofsky é o Pi. Que tá tudo ali, tudo fechadinho, o cara não pirou nada, tá tudo certinho. E aí depois o cara começa a pirar demais. O Aronofsky, ele tropeça muito na própria pretensão. Eu até gosto dos filmes, eu gosto de Cisne Negro, mas eu gosto muito do Lutador. Eu gosto pra caralho do Lutador. O Lutador é o filme menos Aronofsky dele, né? É o que eu mais gosto dele. Tem essa... eu prefiro o Pi. Eu acho o Pi e o Lutador, para mim, são os melhores. Mas, enfim, o Donnie Darko, eu acho que o Sofia Coppola, Encontros e Desencontros, merece estar numa lista de clássicos aqui do novo século. Faço essa concessão. Eu não gosto da Sofia Coppola, mas eu entendo a importância desse filme. Esse filme. Mas assiste o último dela. Para mim, o melhor dela... esse, para mim, é o clássico dela, mas o melhor dela é o último. É o Homem que Nós Amávamos, não. Como é que é? Que é a refilmagem do filme que tem o Clint Eastwood. Porque eu não sei em português o nome. Qual é o inglês? Em inglês eu também esqueci. O Estranho que Nós Amávamos. O Estranho que é de 2017. Filmaço. Achei foda. Mas enfim, vamos lá. Cidade de Deus, você citou, Viado de Chihiro, acho que... Aí do Linklater, com certeza, Antes do Pôr do Sol, ou Boyhood, no caso, acho que é o clássico. Eu botaria algum do Haneke, o Michael Haneke, eu fico pensando se é ou Fita Branca ou Cachê. São 2 filmes que eu amo muito. Eu acho que é o Fita Branca. Fita Branca é foda, né, cara? Fita Branca é um negócio... Putz, é um filme que faz mais sentido ainda hoje, né? Que é o nascimento do nazismo, aquilo ali. Total, foda, assim. Total. Mas o Cachê também é um filme complexo, sabe? De você parar e, cara, tem muita coisa nesse filme. Assim, muito... E o Haneke é um autor específico, né, cara? Você cutucar o amor também, cara. E aí tem aquele outro filme dos moleques, como é que chama? Que ele mesmo refilmou. Jogos... Violência Gratuita. Violência Gratuita. Não, como é que é o nome em original? É isso mesmo, não? Funny Games. Funny Games, eu sabia que tinha jogos. Funny Games. É isso, né? É um cara, tipo, ele não facilita e talvez, ao não facilitar, ele se torne um clássico por isso. Total. Mas acho que a Fita Branca é onde eu quero no clássico dele, assim. Eu também, eu acho que eu fecho nesse, embora o Cachê. Um filme pop que eu acho que pode ser considerado um clássico, Garotas Malvadas. Mean Girls. Eu acho que é um clássico, de verdade, um clássico pop, porque retrata essa coisa colegial do ponto de vista das meninas de uma forma que nenhum outro filme conseguiu fazer igual. É muito legal. Assim. A gente estava falando aí, não sei se você vai listar, eu esqueci de listar na minha. Eu tive essa sensação de clássico instantâneo exatamente nesse mesmo lugar do Mean Girls com o Superbad. Quando eu vi o Superbad, eu falei, caralho, é isso, o cara conseguiu retratar
essa coisa do Segundo Grau, que era do Porques, do Clube dos Cafajestes, só que agora, pro século XXI, ou como outro, qual que é o primeiro aquele filme da Ellen Page? Juno. Também é com uma coceira, June, também. Outro filme que quando saiu eu falei, nossa, esse filme vai durar. São filmes, não são filmes ruins, mas são filmes, sabe, Sessão da Tarde, Também descartáveis. acho. Eles foram muito assimilados também, né? Foram filmes que fizeram tanto sucesso que, entendi essa lógica, eu vou copiar. Um outro filme também que é meio parecido com isso, aquele Pequena Miss Sunshine. Mesma coisa, mesma coisa. Sim, legal e tal, mas não é um clássico. É um filme que É, fica bom e tal. Mas aí a gente estava comentando sobre o Superbad, é um filme que na época eu achei bom, mas não me marcou tanto e que toda vez que eu volto eu fico impressionado como ele é bom, que é o Scott Pilgrim, né? eu amo o Scott Pilgrim, acho maravilhoso. Pois é, e como você mesmo falou, né? Talvez seja o ápice Edgar Wright. do Edgar Wright. É impressionante. Embora eu goste muito do Baby Driver. Acho que o Baby Driver é incrível, mas É. o Scott Pilgrim é o clássico. Mas Scott Pilgrim putz, é uma aula de muita coisa ali, uma aula de cinema, dá para você pegar aquilo ali, de E como, linguagem, né? É como videogame, misturar cinema e quadrinho. linguagem, como fazer transição, como fazer humor sem ter texto, sabe? Você dá risada só pela forma como o filme transita de um lugar para o outro, é muito foda, assim. Muito foda. E era coisa que ele já vinha fazendo. Você vai pegar O Hot Fuzz, o, o Hot Fuzz ou o outro lá, o Shaun of the Dead. Porque também. o Scott Pilgrim poderia até ser feito pelo Simon Pegg, né? Mas ele não tinha idade para ser o Eu Scott não tinha mais Pilgrim. idade. Não, total, ele Pois já é. fazia isso. Aqui o Scott Pilgrim tem mais, assim, as cenas são muito pensadas do jeito que ele faz. Assim. Enfim, Hum. mas vamos lá. Ó, eu acho, o Sangue Negro eu botaria, o Paul Thomas Anderson, eu acho que ele é um cara foda, apesar de você discordar. O Minority Report do Spielberg, talvez seja o Spielberg do século, não? Eu acho que Cara, se eu fosse cravar o Spielberg do século, é o filme do aeroporto lá, Terminal. tá louco. Não, Minority Report eu acho que tem muito mais influência. É o tipo de filme, assim, nos anos que vieram, você vê um monte de gente que como aquele filme marcou. Eu não acho, assim, uma obra-prima, não. Não acho, não botaria um filme como... Mas eu acho que Mas é um clássico? ele merece um status de clássico. Obra-prima e clássico são diferentes. É o que eu falei. Bom ponto, bom ponto. Eu Eu acho que também são coisas acho bom diferentes. fazer essa separação. Eu gosto dessa trilogia de ficção científica que o Spielberg faz no começo do século, que é a Inteligência Artificial. Como é que é o do Invasão? Guerra dos Mundos. Obrigado, mundo. E o Minority Report, porque ele vira e fala: esse é o meu terreno. Uhum. Eu sou um cara da ficção científica. Aqui, ó. Kubrick, H.G. Wells e Philip K. Dick. Mas desses três filmes, o que eu prefiro é o Guerra dos Mundos. É mesmo? Acho Guerra dos, acho Guerra dos Mundos, cara, tem uma movimentação de câmera que eu nunca vi em nenhum filme do Mas Spielberg. aí é especialidade dele, né? Ninguém... Pois é, mas é isso, o cara vai para um outro patamar. Mas eu gosto muito do Terminal. Não é o Terminal, estou confundindo. É aquele com o DiCaprio, Catch Me If You Can. Prenda-me se for capaz. É foda. Isso é Spielberg, né? É bem legal mesmo. Maravilhoso, esse filme é Não, eu não maravilhoso. sei. Eu tô pensando. Eu acho que Minority Report acho que teve uma sobrevida na cultura maior. Essa coisa de mexer na tela, que todo mundo ficou imitando aquilo depois, sabe? Tudo bem, E mas além de ser um ok. filme redondinho, eu acho um bom filme. Eu acho que ele é datado. Eu não gosto do final. Vamos ver, eu teria que Acho que rever tem agora. aquela coisa com as plantas que não funciona. Eu não gosto. Eu não gosto. Ó, É igual, é igual inteligência artificial também. Ele é é, bonito e tal, mas parece que ele está fazendo, vou fazer o meu Pinóquio. exato. O sentimentalismo dele acabou com a frieza do Kubrick. Mas que acho que era necessário pro filme. Tem aquele Assassinato de Jesse James pelo covarde Howard Ford, já viu? Nunca vi esse filme. Cara, Já ouvi filmaço. falar, mas Eu tu acho me que é um falou dos grandes westerns, assim, da se não história. for o grande western dos últimos tempos, assim. É incrível. Ah. E é meio subestimado, porque foi mal de bilheteria, né? Foi meio... Quem é o diretor? Ai, não lembro o nome. Me pegou. Tem o Brad Pitt e Não, eu tô ligado esse filme. Enfim.
Eu acho que o Fale com Ela, do Almodóvar, de 2002. Acho que talvez é o clássico dele. Apesar de que ele teve muitos filmes bons aí, mas esse eu acho que é o clássico dele. O Fale com Ela, Brilho Eterno. E eu colocaria também... Fale com ela é o Her? Não, Fale com Ela. Fale com ela é o Almodóvar. Almodóvar, é. Ah, tá. Achei que fosse o ela. O Eu Ela eu viajei. gosto bastante também, mas não sei se ele vai envelhecer bem. Eu tenho minhas dúvidas, Eu acho que não. mas eu gosto bastante. O eu fico pensando o de terror. Eu acho que o terror mais eu tenho meus motivos para achar porque que ele é o mais impactante desses tempos é o Martyrs, um francês, 2004. Tô É o ligado, francês. mas não vi. Ele vem da onda do French Extremity, French Extremity, dessa herança do Japanese Extremity, né? Da coisa dos filmes de terror que são gore pra caralho. Até o Audition do Takashi Miike também merece estar nessa lista. Eu ia perguntar do Chamado. É. O americano Não? é melhor, o chamado, eu prefiro o americano. Não, pelo amor de Deus. Eu Não. prefiro. Pô, o americano é bom pra caralho. É bom. É um dos bons remakes, assim, de verdade. Eu assisti o Nossa. japonês, eu não achei meio. Mas eu acho que É, o japonês é mais antigo, eu acho. ele não é desse século, não. Não, é Não, 90. é sim. Eu já morava em São Paulo. Ah, é? É sim. Acho que é Eu não 2002, conheço do 2003. americano. Mas eu acho que o Martyrs, junto com o Audition ali, que ele vem dessa onda do começo de 2000 de fazer filmes extremamente violentos e desconfortáveis. E o E Martyrs, A Bruxa? hã? A Bruxa. A Bruxa é 2015, né? Então, Não, clássico. Tá falando de filme de Então, terror? o meu coração diz que sim. Para mim é o meu terror favorito dos últimos anos. Mas eu acho que isso que eu falar, o clássico vai ser o terror que vai ser mais, talvez seja mais lembrado daqui a um tempo, se a gente botar isso como critério, eu acho que vai ser o Corra. Vai ser o Get Out. Talvez seja o filme mais importante, talvez seja o terror mais importante, sabe? É porque a gente, apesar de ser um filme de terror, a gente acaba, pelo espírito da época, focando muito na questão racial, só. E esquece que é um filme de terror, não é só um filme de Não, racismo. é terror, é. Mas o que ele faz e como ele faz, a repercussão que ele teve, ele foi indicado a Oscar, sabe? Ele fez as pessoas, e eu acho que os clássicos fazem isso também, ele fez pessoas que geralmente não assistiria esse tipo de filme assistir, sabe? Total. E eu gosto do Cabin in the Woods. Ah, maravilhoso. É 2010, né? Cabin in the Woods, acho que é É, 2012 do por aí. Josh. Talvez é o melhor filme do Josh Whedon? Ah, eu acho. Eu acho que sim também. E é meio incompreendido, nem todo mundo gosta, a gente gosta, né? Pois é, muito bom. Eu acho muito E é bom. um filmaço de terror e ao mesmo tempo não é só de terror, né? Não, é a brincadeira de metalinguagem ali que é genial, assim. É muito bom, muito E bom. aí, para terminar minha lista, eu botaria algum do Fincher, não sei se o Zodíaco ou a Rede Social, eu acho que o Zodíaco, acho que é o clássico Eu acho que dele. eu vou dizer. E botaria o Boyhood, botaria o Fury Road, o Mad Max Fury Road, eu acho que é o grande filme de ação dos últimos tempos, e eu acho que ele vai ter uma influência pela forma como foi feito, de como encarar uma continuação, como encarar uma franquia e Uhum. como usar temáticas de uma forma, numa linguagem não expositiva. Isso, para mim, nenhum filme de ação fez, e ele fez de uma forma primorosa e que acho que vai influenciar muita gente. Eu acho que o The Raid é um clássico, que vai ser muito influente. O The Raid, o indonésio, tá ligado? Não. De porradaria lá, o The Raid, da Ah, Indonésia. tá, pode crer. Eu acho Ou que, e o Train to Busan? porra, filmaço também. Filmaço. Esse dá pra botar como clássico de terror tranquilamente, cara. Ah, não sei. Eu tava pensando assim, além do Train to Busan, que outro filme de zumbi, hein? Foi. O do Danny Boyle é de 2000, eu acho. Ah, o Extermínio. Extermínio. Nossa, o Extermínio é clássico total, Eu acho total. que é O 2000. Danny Boyle é outro diretor também, né, cara? Eu acho ele muito foda, cara. Tu 2002. gosta do Quero Ser um Milionário? Quem quer ser um milionário? Eu adoro. Não muito. Acho bem filminho tela quente, assim. Tela Mas, quente. para fechar minha lista, agora acabei. Um que eu tenho certeza vai ser clássico, certeza, eu postaria minhas fichas, que é o Florida Project, o projeto Florida, que
que é o do Sean Baker, que ele está fazendo esses filmes de temáticas sociais. Ele começou fazendo Tangerine, né? Que ele segue uma travesti, filmado no iPhone, travesti em Los Angeles, só o dia a dia do travesti que quer bater em outro e tal. E, tipo, e aí depois eu fiz o Florida Project sobre crianças pobres que vivem em hotéis de beira de estrada na periferia da Disney, assim, né? Periferia não, perto da Disney, sabe? E tipo, puta, que filme bonito, cara, que filme bonito. É outro que eu já vi 2 vezes, assim, e eu, cara, esse cara vai ser importante, assim. E aquele do Garoto em Chamas? É o desse ano, né? Meu favorito desse ano. Pois é, ele você acha um clássico? É um sério candidato, Tem viu? elementos, né? Pois É um é, ele sério tem elementos candidato. para isso. Você assistiu? Não. Não, não assisti, eu preciso, tá aqui, eu já baixei. Nossa, Vou assistir. é um sério candidato. Mas enfim, É, acho que eu apostaria nesses aí, nesses todos. a questão é, já estamos com 1 hora de programa. E aí, gente? E aí a gente falou dos falsos clássicos, mas acho que a gente podia deixar para a próxima, não? Não necessariamente para o próximo programa, mas fica aí esse tema que a gente, num programa do futuro, a gente fala de filmes que poderiam, que tem cara de clássico, mas que. E eu vou deixar só um spoiler aqui, que assim, o André já contou que a minha não predileção pelo Paul Thomas Anderson, eu acho que o Paul Thomas Anderson é um autor desse tipo, um falso clássico. Eu sei que eu posso ser Vou até tomar um linchado cuidado aqui. por isso, mas eu acho que tem uma outra coisa assim que conversa muito com tudo isso que a gente falou, que é uma reinvenção dos cineastas dos anos 70, 80 e 90, né, principalmente quem cresceu entre os 70 e 80, no século XXI. E aí, ao entrar no século XXI, cineastas dessas diferentes gerações começaram a se vestir de clássico. E aí vou falar os exemplos mais um, eu já falei disso, que é o próprio Tarantino, mas o Scorsese começa a fazer isso, com o Gangue de Nova York, o Aviador, ele começa a voltar no tempo, eu acho que ele tem um breve intervalo com o The Departed, né? Como é que é o nome? Os Infiltrados, é isso? Que não é exatamente isso, que é uma coisa, é justo o contrário, mostrando que é um pouco moderno, mas eu acho que ele não encontra esse lugar direito. Eu acho que os Coen também vão para esse lugar e conseguem ser. Eu não sou o maior fã do There Will Be Blood. There Will Be Blood é o Sangue Negro, né? Qual que é o do Javier Bardem? Onde os fracos não tem vez, tá conferindo, né? Eu adoro esse filme, mas eu não acho ele um filmaço. Mas ele é um filme que se pretende ser clássico. Ele tem essa noção, e aí é exatamente esse o ponto que eu queria deixar só para a gente conversar sobre os falsos. Não acho que todos esses que eu estou falando são falsos clássicos, não. Mas tem um entendimento de que se engrandecer olhando para o passado, e isso vai, sei lá, para outras coisas, como, por exemplo, Senhor dos Anéis, por exemplo, é um candidato a clássico. Ou Gus Van Sant fazendo o remake cena a cena do Psicose. É um candidato a clássico. No sentido de voltar àquilo que é considerado clássico para ser considerado clássico atualmente. Acho que tem esse exercício, e isso acontece também na música, isso acontece também na literatura, mas acho que no cinema é onde está mais presente, assim, você consegue detectar isso com mais facilidade. Total. Isso aí. Então é isso. Terminamos aí a primeira edição do Cine Ensaio. Espero que tenham gostado. Por favor, comentem, né? Deem like, joinha, assine o canal. Digam aí quais são os que vocês acham que vai ser clássico, se você discorda, né? Quais são as apostas. E, eventualmente, a gente até pode fazer uma. A gente ainda está aqui entendendo o que vai ser esse Cine Ensaio, além dessa conversa, né? A gente pode trazer, inclusive, ensaios de fato, né? Estamos estudando essa possibilidade. Vai ter, vai ter. Vai ter. A gente só não quer fazer com pressa para fazer direitinho, né? Mas que a gente pode ter, inclusive, esses programas que a gente responda perguntas, por exemplo. Eles mandam assim, o que você acha do diretor tal? Qual filme que você recomenda tal? Enfim, menos estamos aqui como especialistas de cinema e mais
Gostamos de cinema como você também gosta. Isso é um diálogo, é uma conversa. Dê seus pitacos e continuamos em breve. Isso aí. Valeu, galera. Até Até a mais. próxima. Valeu.